Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês, dando continuidade, né pessoal? Como eu falei na aula passada, eu falei da questão do encontro vocálico e consonantal. Só que essa aula, pessoal, eu classificarei como a aula do hiato, do ditongo e do tritongo. Vamos aproveitar aqui a lousa, né, o material, para a gente explicar isso aí bem direitinho para vocês, tá bom? Então preste atenção. Eu expliquei o que é vogal, né, em outro vídeo, que é um som mais forte, a semivogal é um som mais fraco. Lembrando que a semivogal ela assume um som mais fraco e sempre está acompanhado de uma vogal. Para ser semivogal tem que estar ao lado de uma vogal, geralmente será o I ou o U, né? Dependendo aí se estiver acompanhado de uma vogal. Só será semivogal se estiver acompanhado de uma vogal. Eu já falei o que é encontro vocálico, o encontro de duas vogais, né? E o encontro consonantal, que é o encontro de duas consoantes, seja em sílabas mesma sílaba ou sílabas diferentes. Se for na mesma sílaba, encontro consonantal perfeito, se for segunda posição, R ou L, ou imperfeito se for em sílabas diferentes, né? E já falei também por alto o que é o hiato, o que é o ditongo e o que é o tritongo, e eu vou entrar aqui nessa questão de forma mais específica. Preste atenção, pessoal. Quando eu falo do hiato, eu estou falando de sons separados. Então eu falo, ó, peguei aqui a palavra saúde. Eu consigo ouvir o som do A, eu consigo ouvir o som do U, eu consigo ouvir o som do A e do U de forma separada, ó. Saúde, tá vendo? Na palavra rainha, ó, rainha. Então eu consigo ouvir o som do A e eu consigo ouvir o som do I. Então isso é um hiato, quando eu consigo ouvir dois sons de forma separada. Um exemplo, ó, coordenador, xiita. Então esses sons são separados, né? Em um vídeo eu trarei aí o conceito de separação silábica de forma mais específica para vocês. Já o ditongo é um encontro de duas vogais, só que na verdade, gente, é uma vogal com uma semivogal, porque não existe duas vogais na mesma sílaba. Cada sílaba poderá ter só uma vogal, e ao lado dela poderá ter uma semivogal. Uma sílaba pode ter duas semivogais, mas nunca mais uma vogal, porque cada sílaba possui uma vogal. Lembrando que não existe sílaba sem vogal. Existe sílaba sem consoante, mas sem vogal jamais, tá bom? Lá em separação silábica eu explico isso aí pra vocês, que é a questão da base silábica. Então no ditongo eu tenho a palavra Deus, ó. Deus, né? Deus. O E e o U estão juntos. Na palavra sábia, ó, sábia, esse I e esse A estarão juntos, então eu também chamo de ditongo. Porém eu tenho que entender o ditongo crescente e o ditongo decrescente. O ditongo crescente, pessoal, qual o conceito de ditongo crescente? É quando o som sobe, né? Isso, ó, preste atenção. É quando eu pego a semivogal e vou para a vogal. Então é crescente. E o decrescente é quando eu pego uma vogal e desço para a semivogal. Então aqui tem uma setinha que ajuda você nesse entendimento. Quando ele desce do A, O, E, I, U, ele será decrescente. Quando ele subir do U, I, E, O, A, isso eu estou falando na última sílaba, ele será decrescente. Um exemplo, ó, na palavra Deus, né, que é uma sílaba só. Esse E tá descendo para o U ou o U tá subindo para o E? Esse E tá descendo para o U, Deus. Então ele é um ditongo decrescente. Decrescente. Quando ele é um ditongo crescente, aí ele sobe da nossa setinha do U para o A. Então lá, vamos pegar a palavra sábia, ó, o I e o A. Então ele subiu do I para o A, então ele será ditongo crescente. Porém, quando esse ditongo crescente não for acentuado, haverá uma separação silábica. Nós aprendemos em separação silábica que quando a penúltima está acentuada, a seguinte fica junta. Porém, quando recebe acento, aí é uma separação. Lá em Portugal, né, eles vão fazer essa divisão. Aqui no Brasil, não. Que vai partir lá para a questão das proparoxítonas aparentes, eventuais. Mas isso em outro assunto eu comento, tá bom? É um tema aí até polêmico entre os gramáticos, que as provas divergem sobre isso. Mas em outro vídeo eu explico melhor essa questão da palavra história, tá bom? Que são as paroxítonas de tom crescente. Isso é um tema para outra aula. Então, o ditongo decrescente, ele desce do A para o U. E o crescente sobe do U para o A, tá bom? Porém, existe também o ditongo oral, quando o som sai pela boca. Por exemplo, eu tenho a palavra pai, eu vou até colocar aqui. Ditongo oral, ditongo nasal. O ditongo oral é quando ele parte o som sai pela boca. Ó. Pai, Deus. E o ditongo nasal é quando o som sai anasalado. Ó. Deus, pão, Deus não, né? Pão, mão. Esse A e esse O
né, com o tio, eles ficarão anasalados. Também a questão quando envolver aí o M e o N, eles também partirão para esse som anasalado. Então preste atenção. Quando o ditongo, né, ele vier com esse tio, ou ele partir para essa questão na finalização de M ou N, ele será um ditongo nasal. Um exemplo, eu tenho a palavra mão, ó, mão. Eu tenho a palavra pão, então esse ditongo é nasal. Quando ele não é nasal, ele é oral. Um exemplo, a palavra pai e a palavra Deus. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, preste atenção. Eu falei isso e eu senti que ficou uma dúvida no ar. Então lá, eu vou colocar aqui a palavra falaram. O M e o N em alguns contextos, eles têm som vocálico. Ó, falaram, né? Ó, falaram. Esse M eu falo falaram, falare ou falarão. É como esse M tivesse o som do U. Então é como ficasse assim, ó. Falaram, né? Falaram, né? Então, aqui também poderá ter o som do U e será um ditongo nasal. Tanto o M, né, pessoal, como o N, ele partirão para esse som nasal. Ligado também juntamente ao tio, porque o tio não é um acento, um sinal de acentuação. Ele é indicador de nasalidade. Em outro momento eu explicarei que algumas consoantes têm som de vogal, como L, como N, como N e como Y. Mas isso é tema para outra aula. E fechando aqui, né, gente, a questão do tritongo. E o tritongo é quando tem 3 letras, na verdade não são 3 vogais, é um semivogal, vogal e semivogal, numa mesma sílaba, com a palavra Paraguai e averiguei. Lembrando que tem que estar na mesma sílaba, se for separado não será tritongo, tá bom? Então hiatos são separados, ditongo som junto, oral ou nasal, crescente ou decrescente, e o tritongo 3 vogais, que na verdade é vogal, semivogal, vogal, semivogal, vogal, semivogal, na mesma sílaba, tá certo? E aí, gostou da aula? Aprendeu? Deixe seu joinha, se inscreve no canal, estou no Instagram e também no TikTok. Estamos chegando aos 2.000 inscritos. Conto com sua ajuda. Até a próxima, pessoal.